Olá, meu nome é Gustavo Pereira da Costa. E eu sou Elivane André Pereira. Nós estaremos discorrendo sobre a teoria de Brunner nesta apresentação à disciplina de tendências de ensino e aprendizagem. Bom, o objetivo inicial dessa apresentação é fornecer uma visão sumária das proposições de Jerome Brunner. Quem foi Jerome Brunner? Ele foi um professor de psicologia e diretor do Centro de Estudos Cognitivos da Harvard University. E o conjunto das proposições deste autor sobre o tema ensino é conhecido como a teoria de Brunner. De antemão, podemos discorrer sobre a frase: é possível ensinar qualquer assunto de uma maneira honesta a qualquer criança em qualquer estágio do desenvolvimento? Como que nós podemos então interpretar essa frase? A interpretação dessa frase é a seguinte: ela não significa que o assunto é ensinado em sua forma final, e sim que ele pode ser ensinado ao se adaptar às diversas etapas do desenvolvimento intelectual. Isso que é uma maneira honesta de ensinar. E o que caracteriza cada uma dessas etapas? A forma pela qual o indivíduo visualiza o mundo e explica a si mesmo. Para Brunner, o que é relevante em cada matéria de ensino? Vamos pensar nessa questão que nos direciona à seguinte análise. Para Brunner, o que é relevante em cada matéria são três coisas: a estrutura, as ideias e as relações fundamentais da visão da criança em cada estágio de desenvolvimento em que ela se encontra. Nós veremos mais adiante que, mesmo sendo relevante, a estrutura não é o ponto principal a ser levado em consideração na teoria de Brunner. A teoria de Brunner é conhecida como a teoria da descoberta, é construtivista. Descoberta é a exploração das alternativas e o currículo espiral. Significa que o aprendiz deve ter a oportunidade de ver o mesmo tópico mais de uma vez em abordagens diferentes no tocante à profundidade e às suas formas de representação. Os conteúdos a serem ensinados devem estar atrelados a problemas e lacunas a serem preenchidos pelo aprendiz. Isso que é a descoberta. O desenvolvimento intelectual para Brunner deve ser entendido a partir da seguinte frase: ensinar é, em síntese, um esforço para moldar o desenvolvimento. Aqui nós podemos ver claramente a característica construtivista, como a Elivânia disse, da teoria de Brunner. Para Brunner, esse desenvolvimento intelectual se baseia na absorção de eventos e no manejo de múltiplas demandas. O aprendiz, a criança, ela deve ser capaz de lidar com alternativas de forma simultânea e saber distribuir tempo e atenção adequadas a cada uma dessas alternativas que estão sendo exploradas, que estão sendo descobertas. A teoria de Brunner, a teoria de ensino de Brunner, valoriza muito a questão da construção do conhecimento pela descoberta. E quando o aprendiz adquire essas habilidades, ele se torna apto a representar o que acontece no seu ambiente. A aprendizagem para Brunner, ela é interiorizada. O ambiente, ele é o meio que estimula o desenvolvimento dessa aprendizagem. E agora ele vai falar sobre a analogia aos períodos de desenvolvimento de Piaget. Sabemos que Piaget propôs os seguintes estágios do desenvolvimento: pré-operacional, operacional concreto e operacional formal. De forma análoga, Brunner propôs os chamados modos de representação pelos quais passa o indivíduo, que falaremos com mais detalhes a seguir. O primeiro, representação ativa. Aqui, o trabalho mental da criança se concentra, sobretudo, no estabelecimento de relações entre experiência e ação. Nessa etapa, praticamente coincide com a fase da aquisição da linguagem e o aprendizagem de manipulação do símbolo, ou seja, idade pré-escolar. Aqui, é muito difícil ensinar à criança conceitos físicos, como, por exemplo, a conversação de massa, que requer a noção de reversibilidade.
Mesmo que se altere a forma de um corpo, a sua massa e, consequentemente, o seu peso, se conservam. A segunda forma de representação proposta por Brunner é a representação icônica, que corresponde à fase em que a criança não está mais na pré-escola. E este é um estágio operacional, ou seja, um estágio concreto. E o que é essa operação? Ela pode ser uma ação, mas uma ação interiorizada e reversível. Ao contrário do que era no primeiro estágio, que era o estágio da representação ativa, que era apenas um processo direto de ensaio e de erro. Por que essa operação ela é interiorizada e reversível? Porque aqui, na fase da representação icônica, o aprendiz já começa a adquirir a capacidade de resolver o problema em sua mente, bem como compreender a reversibilidade de uma operação. Nós criamos uma imagem para ilustrar essa fase da representação icônica. Aqui nós temos um quadro com várias esferas brancas, onde nessa fase da representação icônica, o estudante já consegue compreender que as esferas divididas na parte inferior, um grupo de 3 e outro grupo de 5, ao serem reunidas, podem voltar, podem restabelecer o conjunto original de 8 esferas brancas representado na parte superior e vice-versa. E por último, a representação simbólica. Esse estágio ativo é a resolução de problemas por ação para simples. O estágio icônico, que é o segundo, é a interiorização da ação e resolução mental de problemas. Mas o que acontece lá? O poder simbólico ainda era limitado. Por quê? Porque a criança ainda não estava apta a lidar com as possibilidades novas, apenas com a realidade imediatamente presente, apenas com o que ela via e ponto. Aqui no terceiro estágio, a criança ela está apta a expressar formalmente as ideias concretas que antes orientavam a resolução de problemas. Ou seja, elas não podiam ser descritas com a precisão, mas de forma simbólica, que é a utilização dos símbolos. Brunner, ele trata então estes 3 modos de representação. Não vão só como puramente estágios, mas sim fases internas do desenvolvimento, que são sequenciais, mas não são substituíveis entre si. Até mesmo os adultos representam diferentes situações de forma ativa, icônica e simbólica, ou seja, mais simples, intermediárias e avançadas. Segundo Brunner, são 4 as características de uma teoria de ensino: a predisposição, a estruturação, a sequência e o reforço. Nós discorreremos sobre cada um desses tópicos a seguir. Bom, primeiro vamos falar sobre as predisposições. Predisposições, sendo a exploração da alternativa, ela é a base para o estudo e a resolução de problemas. A instrução deverá facilitar esse processo por parte do aluno. Então, lá nas atividades de exploração de alternativas, existem 3 fatores: a ativação, que é aquilo que inicia o processo, a manutenção, que é aquilo que mantém esse processo, e a direção, que evita que o processo seja caótico. Brunner, então, enfatiza a aprendizagem pela descoberta, mas pela descoberta de maneira dirigida, de modo a não causar confusão ou estigmatismo no aluno. A segunda característica de uma teoria de ensino, segundo Brunner, é a estrutura e a forma de conhecimento. Ele afirma que os princípios fundamentais ou gerais nos assegura que futuramente possamos reconstruir os pormenores, possamos reconstruir as especificidades do conhecimento que são mais suscetíveis à perda de memória. E aqui nós temos mais uma vez uma analogia, uma alusão à questão da curriculação em espiral defendida por Brunner.
A compreensão desses princípios fundamentais, ela é essencial a uma transferência de aprendizagem adequada. E tudo isso faz com que a distância entre o conhecimento avançado, o conhecimento mais específico, seja diminuída em relação ao conhecimento elementar, o conhecimento mais básico. Qualquer matéria, de acordo com Brunner, pode ser ensinada em 3 níveis de representação. A forma da representação utilizada, que pode ser ativa, icônica ou simbólica. Economia, que vai ser a quantidade de informação a ser conservada na mente. Voltemos aqui àquela questão que nós falamos do conhecimento elementar, que a partir dele nós podemos voltar aos conhecimentos pormenores. E a potência efetiva, que é a capacidade do estudante em relacionar assuntos que são aparentemente distintos, mas que podem ser compreendidos a partir de uma base comum que pode ser trabalhada, voltando mais uma vez à questão do currículo em espiral. Uma sequência de ensino, ela deve considerar um cabedal de informações, que é o estágio de desenvolvimento da criança, da natureza, da matéria e de diferentes individuais. E, por último, a forma e distribuição do reforço como característica de uma teoria de ensino de Brunner. Ele não encara o reforço da mesma maneira como é no behaviorismo, que é atrelado às questões comportamentais. Ele acredita que o próprio processo leva o estudante a desenvolver seu autocontrole e o seu autorreforço. A aprendizagem, para Brunner, é o reforço de si própria. Segundo Brunner, deve levar em consideração as seguintes frases. Ensinar é, em síntese, um reforço para auxiliar ou moldar o desenvolvimento. Toda ideia, problema ou conjunto de conhecimentos pode ser suficientemente significado para que possa ser entendido por qualquer estudante particular. Nessa abordagem, ele afirma que o papel da linguagem é facilitar o ensino. Ela constitui não somente um meio de comunicação, como também um instrumento e ordenamento do conhecimento. E, por fim, o núcleo do processo instrucional, que é o fato de que o aluno descobrir por si mesmo. Essa é a essência da teoria de Brunner, a questão da descoberta. Então, quais são algumas recomendações para o processo sequencial de instrução de acordo com a teoria de Brunner? Devemos evitar simbolizações prematuras, a gente deve fornecer imagens tanto quanto possível e valorizar a questão da curriculação espiral, como nós já falamos várias vezes, que inclui revisões periódicas, a fim de que o aprendiz, o estudante, tenha a oportunidade de voltar a assuntos já vistos e aprendê-los de maneira cada vez mais profunda, conforme nós podemos ver no diagrama representativo da curriculação em espiral. A seta de baixo para cima indica a dificuldade, partindo dos conceitos básicos, aprendendo novos conteúdos, revisões e voltando e atingindo níveis mais profundos rumo à maestria. Na parte da conclusão, da teoria de Brunner, nós devemos levar em consideração que ele é conhecido pelos modos representacionais, as fases que a gente falou, ativa, icônica e simbólica, o currículo em espiral e a aprendizagem por descoberta. Porém, em livros mais recentes, década de 90, Brunner enfoca a mente humana e traz uma ciência da mente, que ela é baseada em significados e intenções, não em respostas e comportamentos. Ao adotar esta psicologia ideal, então Brunner critica sua própria visão, com influências piagetistas, modos de representação, anterior na qual a criança é um construtor solista, que constrói em níveis cada vez mais elevados de representação. E Brunner, pagando o tributo a Vygotsky, ele reconhece que a criança raramente constrói por si só, mas por meio de uma intencionalidade compartilhada. Mas isso é o que ele vai falar depois, em suas próprias modificações, acerca da sua própria teoria de ensino. Nos meios educacionais, ele é mais conhecido pelos modos representacionais e o currículo em espiral. A obra de Brunner é ampla, como nós podemos ver, e sofreu notórias evoluções.
Aqui o referencial bibliográfico, que é o livro Teorias de Aprendizagem de Moreira, e o nosso muito obrigado.